Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Já é uma passagem conhecida. Acredito que de todos, né? Como eu disse para vocês, eu não costumo muito falar o título das mensagens, mas por esquecimento mesmo. Mas agora eu tenho que pegar essa prática. O título da mensagem hoje é Próximos e Distantes. Todos acharam? Versículo 35, diz assim a minha tradução. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedido a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Assente-se, por favor. A questão aqui é tempo. Não é tão fácil alcançarmos a ideia sem um mínimo de meditação um pouco relativa. É muito importante fazer uma exegese, isso é, fazer uma análise de tempo sobre tudo isso. Como é que isso pode servir para a minha vida? Qual que é essa mensagem? Qual que é a lógica de entrar num barco com Jesus, acontecer tudo o que aconteceu e o Senhor resolver deixar isso escrito para que eu tivesse uma lição nos dias de hoje? 6 da manhã pode ser cedo para um, mas pode não ser cedo ou tão cedo para outro. Quando o texto diz que é tarde, nos faz uma pequena ideia do que pode ter sido, mas nos dá a liberdade de atualizar essa realidade. Primeiro ponto que me chama a atenção, que fala aqui, já é tarde. Isso pode ser o meu tempo, pode ser o seu tempo, mas o fato é que o texto deixa claro que era tarde para alguém. Somos absolutamente limitados com relação ao tempo, nós não podemos voltar. Enquanto Deus é Senhor do tempo, isso é, passado, presente e futuro para Ele, é a mesma coisa, Ele é Senhor do tempo, nós, meros mortais, somos totalmente limitados ao tempo. Porque para nós, o tempo está indo embora. Hoje, dia 2, dia de lembrar dos finados, né, daqueles que já foram, dia de ter uma memória, uma consciência a respeito, nós temos bem o entendimento sobre isso. Não podemos voltar no tempo. Tá? O tempo está indo embora. Mas é o seu tempo que talvez é tarde, não é o tempo de outro que é tarde. Deus utiliza-se do meu tempo que está indo embora para dar início ao tempo dele. Pode parecer tarde para mim algumas coisas, mas é tempo dele começar algumas coisas dentro da minha realidade que parece que é tarde. É tarde para nós, de repente. Já deu tempo talvez para você de algumas coisas, mas para ele não. Talvez é tarde demais para recuperar um casamento. Pastor, não tem mais sentimento, não tem mais alegria, não tem mais intimidade, não tem mais diálogo, não tenho mais vontade. Pode parecer tarde demais para alguém descobrir a sua identidade. Pode parecer tarde demais para recuperar alguém das drogas. Pode parecer tarde demais para alguém que se frustrou com várias tentativas de se ter uma família. Tarde demais, às vezes, para alguém que se frustrou financeiramente com tentativas dentro daquela visão. Pode parecer tarde demais para algumas pessoas aqui, mas aí pode se iniciar o tempo de Deus. Amém? Segundo ponto, está tarde. Passemos para outra margem.
O meu tempo vai embora, para que se inicie o tempo dele. Tempo de mudança. O meu tempo é tarde, mas o tempo de Deus é de travessia. O tempo de Deus é de transformação. O tempo de Deus é de movimento de um lado para uma outra margem. É tarde, mas passemos. Aí às vezes você pensa assim, pô, Deus vai chamar eu agora? Eu estava bem financeiramente na vida, eu estava com uma saúde que era invejável, eu estava num ritmo incrível, e agora que eu perdi tudo, Deus me chamou? Deus me chamou agora para fazer uma obra tão grande assim? Eu estava cheio de ritmo, empolgado, mas agora eu estou frustrado. Agora Ele me chama para essa travessia com Ele? É agora que Ele me chama para tal missão? Passar para outra margem, meu irmão, envolve distância. Se eu não tenho cálculos, eu não sei de distância, eu não tenho risco de trajetória, eu não sei de profundidade. Eu gostaria de estar mais confortável, sabendo quanto tempo que eu vou demorar para chegar, já que Jesus me chamou. Senhor, quanto tempo que vai demorar para eu chegar até outra margem, para se concluir tal etapa da minha vida? Eu queria pelo menos ter uma previsão. Quanto tempo eu tenho que resistir nos desertos da vida até chegar no objetivo? Quanto tempo eu tenho que me esforçar para levantar alguém, para dar certo? Porque eu sempre calculo o risco. Eu uma vez fui jogar com pastores titulares, uma das primeiras vezes que eu fui jogar, numa reunião de pastores titular, jogar futebol. E eu pensei comigo, olhando para pastor titular, só vai dar atacante e técnico. O que eu vou fazer? Eu vou ficar na zaga. Quem tiver um zagueiro vai ganhar. E olha meu irmão, eu gosto de ganhar, mas eu detesto perder. Então, eu fiquei na zaga, nosso time ganhou. Mas, quando eu falo para você que eu sempre trabalho meio que na defensiva, até quando eu estou avançando, eu estou na defensiva. Em qualquer coisa que a gente compre, em qualquer coisa que a gente vai fazer, é muito importante você não perder a defesa. Agora, de repente, Jesus chama, e eu não tenho como fazer o cálculo. Jesus, de repente, chama, e eu não tenho como ver os riscos. Estar em um barco, meu irmão, eu vejo somente a superfície. Eu não vejo a profundidade, meu irmão. Eu não vejo o que tem embaixo. Eu vejo só por cima. Não vejo nada de profundidade. Eu não sei o que pode acontecer se eu casar. Eu não sei o que pode acontecer se eu assumir um ministério. Eu não sei o que pode acontecer, meu irmão, se eu aceitar o convite de Jesus para alguma coisa. Eu sou movido por tempo e cálculo aos meus olhos. Se vai dar tempo, à noite, ou se de manhã, porque eu calculo riscos. Deus está me chamando para uma transição. Deus está me chamando para uma mudança. Deus está me chamando pelo caminho da fé. E o lugar que eu vou passar, eu só vejo o superficial. Meu barco acompanha o agito das águas, e eu tenho que aprender a me equilibrar nessa jornada. Repare bem, o meu barco está desequilibrado com as ondas e agitos, mas eu tenho que me equilibrar no desequilíbrio. Eu vou repetir, eu tenho que aprender a me equilibrar no desequilíbrio. Quantos lugares que eu chego e uma tragédia aconteceu? Alguém faleceu. E a gente chorando. Ou o marido perdeu a cabeça, ou a esposa perdeu a cabeça. A situação está dramática. Eu estou envolvido. Eu tenho que aprender a me equilibrar no desequilíbrio. Às vezes eu estou chocado com alguma notícia. Às vezes a situação está dramática. Mas Jesus, na prática desse chamado, me ensina a ter equilíbrio no desequilíbrio. Não é um versículo, mas você já viu? Quando as pessoas falam, Senhor, me dá o quê? Paciência, porque se me der força eu bato. Eu tenho que aprender a me equilibrar
no desequilíbrio. Eu poderia estar mais confortável do que eu considero firme, que é a praia, né? Eu poderia estar lá na areia, poderia olhar as barracas que eu construí ao longo da história e simplesmente puxar as estacas, dobrar as lonas e querer esperar um outro convite em condições que eu imagino que vai ser melhor. Senhor, o Senhor me chamou, né, para ir em tal lugar, mas eu quero que uma instituição me assuma. Eu quero que uma instituição pague a minha viagem. Eu quero que uma instituição me dê conforto. Eu quero chegar no lugar que tem ar-condicionado, estacionamento. Eu quero chegar no lugar que tem uma escola já preparada para os meus filhos, com toda a tecnologia. Eu quero chegar no lugar, Senhor, que, olha, facilite, que eu quero aprender o beabá, assim, ó, bem certinho. Afinal de contas, eu preciso, hoje em dia, alcançável. Mas, de repente, Deus me chama, meu irmão, e é naquele momento. Eu gostaria de estar lá na praia, com a barraca ali armada, a lona armada, nas tendas da vida que eu armei. Porém, o Senhor me chama. Eu penso, não, eu vou esperar a próxima, Senhor. Não, é agora. É agora. Poxa, Senhor, eu queria o Senhor podia ser um iate, um transatlântico, podia ser algo desse tipo, algo que me desse um pouco mais de segurança. Não, mas é um barco de pesca pequeno. Afinal de contas, eu estava tão firme aos meus olhos, ou por um lado, se você olhar por um lado, eu estava preso na areia, eu estava acovardado em responder um chamado de Jesus, eu estava acovardado num estilo de vida que não ia levar a nada, e na verdade ia acabar me afundando mesmo na areia. Meu irmão, a vida é um risco. Mas a vida é um risco que vale a pena. Mesmo o convite de Cristo sendo desafiador, Ele vai confrontar o meu medo, Ele vai provocar, Ele vai condicionar a minha fé. Analisem uns pontos aqui. Olha só o primeiro ponto dentro disso. Jesus diz, passemos. Isso é, nós não sabemos a distância, nós não sabemos profundidade, tem desequilíbrio no meio do caminho, tem desconforto, né, por ter saído ali da firmeza que eu estava. O segundo ponto aqui, passemos, quando ele diz, não é passemos sozinho, não é vai lá você e se vira, não é dê o teu jeito e chegue, é a minha presença vai com você, a minha presença vai com você. Então o terceiro ponto que me chama a atenção dentro dessa análise, Jesus está falando, eu vou junto, eu vou do teu lado, eu vou de braços abertos, eu estou com você independente do que aconteça daqui para lá, eu estou no carro com você, eu estou quando você está lavando a louça, eu estou quando você está lá no cimento, virando o cimento, eu estou no teu quarto quando você deita, eu estou na calçada que você anda, eu estou presente nessa trajetória, passemos para outra margem, isso é passemos, não é passe, eu estou junto com você, eu sei que a distância te assusta, eu sei que a profundidade te assusta, você não vê nada, o desequilíbrio que você tem que aprender a lidar com isso te assusta, mas tenha certeza que eu estou com você, tenha certeza. Passemos, não é sozinho, passemos, dá a ideia de eu sinto o que você sente, eu passo o que você passa. Eu não brinquei com você quando eu fiz o convite. Eu não falho com a minha presença. Confie em mim. Senhor, mas eu estou com vergonha do meu pecado. Eu estou com vergonha do meu pecado, porque é repetido, já se tornou iniquidade. E Ele vai falar para você no barco. Ei, fique comigo até vencer o pecado. Permaneça comigo até vencer o pecado. Eu vim te buscar para levar para outra margem. Não se esconda, Adão, ou não se esconda como Adão fez atrás de uma moita quando eu vim o visitar. Eu não deixei de te amar quando você pecou, por isso eu vim te resgatar, porque você para mim vale mais do que o mundo inteiro. Quarto ponto que me chama a atenção. Perceba que ele não fala só passemos, mas ele diz também para outra margem. Isso tudo está acontecendo na praia. Ninguém colocou o barco na água ainda. Jesus está convidando ainda, e eu quero que você entenda a firmeza de Jesus. Ele já concluiu a chegada.
ele já concluiu a chegada. Passemos para outra margem. Independente dos desafios da viagem, lá você vai chegar. O outro lado é garantido. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 14, diz que ele foi preparar para a gente. Ele falou: olha, não temas, confie em Deus, confie em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não tinha dito. Eu vou lá preparar lugar para vocês. Não tenha medo. Olha só. Mas, Senhor, e o vento? Ei, ele preparou a nossa chegada já. Mas, Senhor, e a vida? Ei, eu preparei a tua chegada já. E os altos e baixos? Eu preparei a sua chegada. A outra margem é a realidade. Não é porque você é bom, nem nada disso. Você vai chegar lá, meu irmão, porque Ele te ama. É a promessa dEle. E isso é o bastante. O amor dEle cobre uma multidão de erros. Depois disso, o barco foi colocado na água. A Bíblia diz que com Jesus, quando ele entrou no barco, a Bíblia diz que eles se desvencilharam. Estava com medo de falar essa palavra e não acertar. Eles se desvencilharam da multidão. E ali, eles entraram no mar. Eu preciso entender o convite que ele me fez. Quinto ponto. A Bíblia diz assim: e navegando eles. Às vezes pensamos que só levar Jesus para o barco já é o suficiente. Eu tenho dificuldade de dar a direção para ele às vezes. Às vezes você pode pensar em colocá-lo no barco e já está tudo certo, está tudo feito. Só que eu me acho às vezes tão bom, tão inteligente, tão experiente, tão estudado. Eu me acho às vezes tão bom que eu coloco ele no barco, mas eu não consigo dar os remos para ele. Não consigo. E não é porque você está na direção da sua vida, mesmo convidado, ele, mesmo tendo convidado ele para o barco, aliás, que ele vai bater o pé na areia, que ele vai dizer: não vou, não entro com você, não faço. Ele não faz isso. A paciência de Jesus, a longanimidade dele é incrível, isso é, o longo ânimo dele é incrível, isso nos constrange. Tem uma cantora, esqueci o nome dela agora, americana, ela canta um louvor do inário americano, e ela disse que ela teve uma doença na garganta, toda a vida ela louvou a Deus, e ela falou que ela teve que fazer uma cirurgia na coluna aqui, e isso ia afetar as cordas vocais dela, pois ela fez e afetou as cordas vocais. Segundo o médico, ficou como se fosse um espaguete, assim, aqueles caracol, sabe? Ela não podia cantar mais. E um dia ela está na frente daquele piano, tocando o piano, tenta cantar e ela não consegue. Então ela começa a chorar. E ela começa a dizer para Deus: Senhor, ainda que eu nunca mais tenha voz, o Senhor é o meu pastor. Ainda que nunca mais eu possa entoar a minha voz em cântico ao Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu mundo. E ela foi louvando a Deus com as suas palavras assim, mesmo que fracas, mesmo que desafinadas. Ela sentiu um calor muito forte na garganta, muito forte. Ali ela foi curada. E depois ela canta esse hino que ficou gravado na minha mente, tá? Em inglês, eu sei o ritmo dele, não sei a letra, mas o refrão ele diz assim: enquanto eu procurei a ajuda de todos para ser sarado, o Senhor estava pacientemente na fila, esperando a sua vez de me curar. Olha a humildade de Jesus. Enquanto eu era teimoso, o Senhor estava pacientemente na fila, esperando o momento para me curar. Ele entra no barco comigo, mesmo eu estando com os remos. Só que ao longo dessa trajetória, chega o versículo 37, que vai nos mostrar três coisas aqui. Primeiro, sobreveio um grande temporal de vento. Segundo, as ondas passavam por cima do barco, açoitavam, isso dá ideia de chicote, açoitavam o barco. Terceiro, o barco estava se enchendo de água. Agora, quem que está com o remo? Quem que está na direção?
Resolve você agora. Agora resolve você. Já que você decidiu navegar, já que você decidiu ser o capitão do barco, já que você não quer confiar, resolve você. Ele te respeita. Só que quando o versículo 37 começa a acontecer, entenda que é você que está na direção. Então não dá para ficar cobrando ele. Aquela palavra que alguns pregadores começam a usar hoje na modinha, eu coloquei Deus na parede. Falta de respeito, sem noção de falar isso. Ponto 6 que me chama a atenção. O fato de eu estar com Jesus no barco não me torna isento de tempestades. O vento pode soprar sim. E o texto nos diz que, no meio de uma tempestade horrível, cada um com o seu rumo, afinal de contas, eu tenho uma direção para seguir. Isso é, no meio de uma confusão. Quando a tempestade soprar, analise o território da sua navegação. O que está acontecendo? Porque onde você navega, determina se você é levado pela tempestade ou você vence a tempestade. E ainda que eu esteja com os remos nas mãos, eu tenho que lembrar, foi ele que me pediu para colocar o barco na água. Presta bem atenção. Eu tenho certeza que você vai enxergar como eu enxergo algumas coisas. Mesmo atrapalhado às vezes, eu estou em pleno exercício de obediência. Mesmo atrapalhado dentro do barco, foi ele que pediu para colocar o barco na água, foi ele que me convidou e eu obedeci. Mesmo atrapalhado, eu estou em pleno exercício de obediência. 7º ponto. O vento é forte, a onda é forte, mas mais forte do que a tempestade é a força de quem pratica a obediência. Então não queira recuar. Não se desespere a ponto de pular na água. Não recue. Obedecer é mais forte do que o vento que sopra. Trajeto de quem obedece, vento nenhum tira o trajeto. Você só está aqui por obediência. Só chegou até aqui por conta disso. Existe uma força na obediência, meu irmão. Existe uma autoridade na obediência. E os resultados, eles irão chegar. Amém? Eles irão olhar para Jesus e ele está dormindo numa almofada. Chega a ser irônico, chega a ser provocativo. Existem detalhes dentro dessa embarcação que me chamam a atenção. No meio dessa tempestade, porque no meio da tempestade, a tempestade às vezes tem o poder de cegar a gente, pelo desespero que causa. Parece que tudo que você aprendeu até hoje não serviu para nada. Aquela almofada está ali justamente porque Jesus precisa ensinar algo para eles. 8º ponto. Jesus está dormindo naquela almofada porque precisa ensinar algo, e algo na prática. Presta bem atenção. Existe sim como você descansar em meio às tempestades da vida. Jesus está dizendo para a gente, existe sim como você descansar em meio às tempestades da vida. E é por isso que há uma almofada ali. O texto diz que eles estão navegando, e quando olham para Jesus, Jesus está dormindo com a cabeça na almofada, na polpa do barco. Meu irmão, onde que é a polpa? Lá atrás. A polpa é lá atrás. E eles estão na proa, eles estão lá na frente. Você consegue entender isso? 9º ponto. É possível, e esse é o centro da mensagem, próximos e distantes. É possível estarmos dentro do mesmo barco, do mesmo ambiente que Jesus, e não nos relacionarmos. Eu vou repetir para você. É possível estarmos dentro do mesmo ambiente que Ele, e não nos relacionarmos. Porque eu estou em um ponto e Ele está em outro ponto. Eu não preciso estar à frente para chegar aonde Ele quer. Não foi Jesus que saiu da polpa e foi para a proa, foi o contrário que aconteceu. Deus deixa claro algo aqui. Entenda que esse agito todo que você está vivendo, você com o remo na mão, você com coragem à frente, mas não se relacionando com Jesus que está no mesmo barco.
essa tempestade, eu aprendo uma lição pedagógica aqui. 10º ponto. Porque Jesus fará eu chegar onde Ele quer, mas melhor que isso, é me trazer para perto dEle. Essa é a finalidade das tempestades. Essa é a finalidade das tempestades. A honra é estar perto dEle, do que chegar em qualquer outro lugar. Quando perguntaram para Billy Graham, o que você me diz do céu? O que você pode, já teve alguma revelação do céu? Ele falou, olha, não, mas só o fato de saber que Jesus está lá, vale a pena. Foi o que ele disse. A presença dele é melhor do que qualquer tipo de promessa feita. Essa tempestade está sacudindo o seu barco para simplesmente você e eu entendermos que nós precisamos chegar mais perto dele. Mais perto. Sai da frente. Larga o remo e vem para perto dele. Sabe qual que é o meu problema? Sabe qual que é o teu problema? É que ao longo do tempo, eu quero sentir a presença dele, sendo que é ele que quer sentir a minha presença. Eu vou repetir. Esse é o problema. No tempo, eu quero sentir a presença dele, mas é ele que quer sentir a minha presença. Eu fico na frente, esperando que ele venha e me diga, seja bem-vindo, sendo que às vezes é justamente o contrário. Ele me espera me esconder nele. Ele me espera ir até ele, como no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E mais forte que a tempestade é a minha atitude de ir até ele e o que eu falo para ele. Pois, presta atenção, a tempestade me faz entender o quão distante eu estou dele, mesmo ele estando dentro do meu barco. Aquele barco não era de Jesus. Mas a tempestade mostrou o quão distante eu estou dele. Último ponto, 11º ponto. Eu preciso dizer, acorda, porque eu estou com medo de perder a minha família. Eu preciso dizer para ele, porque parece que o barco vai quebrar. Porque parece que eu estou com medo do meu marido, da minha esposa, porque parece que eu estou com medo de perder os meus filhos. Eles estão com um comportamento horrível. Acorda, pois eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou assustado, mesmo eu sendo pescador, mesmo eu sendo profissional, as coisas estão difíceis. Eu quero que você preste atenção nesse recado. A tempestade não tem o poder de despertá-lo, mas a tua voz tem o poder de despertá-lo. A tempestade não tem o poder de despertá-lo, mas a minha oração, a tua oração tem poder de despertá-lo. E ele despertou, pôs-se em pé, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e a Bíblia diz que houve grande bonança, paz, tranquilidade. E eles chegaram na outra margem. E quando eles chegaram na outra margem, um outro tipo de tempestade surgiu. Enquanto estivermos aqui, é de tempestade em tempestade, de bonança em bonança. Mas precisamos entender que tudo isso que tem acontecido, seja Covid, seja epidemia, seja fúnebre, seja depressão, síndrome do sei lá o quê, seja aperto financeiro, seja frustração, no que for, qualquer tempestade, é um convite para nos aproximar dele, para que ele nos sinta, para que ele nos tenha, porque nós podemos despertar as atitudes dele. Vamos fazer uma oração? No meio dessa tempestade, vamos orar. No meio dessa tempestade, vamos falar com Jesus, porque a voz que cala as tempestades, a voz que para as ondas e traz serenidade no estilo de vida, é uma voz, meu irmão, que está esperando a nossa voz. E nós temos toda a liberdade de falar com ele,
para que Ele entre em cada uma dessas lacunas, para que Ele entre no coração dos nossos filhos, para que Ele entre nos contratos que nós estamos assinando, para que Ele entre nas condições que nós não temos acesso. Está na hora de a gente chegar até a polpa, mais perto dEle. Parece que a gente está recuando, não está não. É Ele que faz toda a diferença. Sabe o que é o duro? Nós sabemos de tudo isso. Por mais que seja colocado uma montagem de palavras aqui, para que entendamos alguma coisa. Porque nós sabemos de tudo isso, porque estamos no barco com Ele. Porém, a nossa atitude de fazê-lo nos sentir próximo é o que está faltando. Acheguemo-nos, como diz a palavra. Acheguemo-nos, porque hoje Ele tem que ser despertado pela nossa voz. Ele tem que ser despertado pela nossa voz. Vamos fazer uma oração? De joelho, de pé. Você vai colocar tudo que te assusta nas tempestades de hoje. Você vai orar a Deus junto comigo. Deus vai te honrar. Deus Todo-Poderoso e Santo, fiel Consolador, nós estamos no mês de novembro, Senhor. Nós estamos no mês 11 de 2021. E tivemos muitas notícias desastrosas, pessoas que faleceram, falências, a inflação subindo, Senhor, pessoas se distanciando, casais se separando, relacionamentos se esfriando, meu Deus, pecados ocultos que vão sufocando. Ah, Deus Santo e Fiel, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor conhece cada tempestade de cada pessoa que nos assiste aqui, ou cada pessoa que está nesse ambiente. O Senhor sabe, Pai, da tempestade interna que está a mente desta pessoa, os medos, o orgulho, Pai, a vergonha. Por isso, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, desperta-te, como o apóstolo disse, não te importa que pereçamos, não te importa que morramos. Ah, Senhor amado, nos resgata, Pai, das nossas reservas, nos resgata, Pai, desse comportamento altivo, nos resgata, meu Deus, desse egoísmo, nos resgata, Pai, desta cegueira. O Senhor sabe dos medos e sabe da onde não conseguimos alcançar o coração dos filhos, o coração do cônjuge, o coração dos pais, dos avós, dos parentes, dos vizinhos, porque só o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E nós estamos aqui te pedindo, Senhor, emudece o vento, faz calar a tempestade, as ondas, traz bonança, meu Deus, traz as boas notícias, porque só o Senhor é o Deus honroso, fiel, só o Senhor é o príncipe maravilhoso, o Deus longânimo, misericordioso, só o Senhor é o Deus que pode curar por completo, agir em milagre, só o Senhor pode transformar essa realidade, só o Senhor pode ler esse currículo, só o Senhor pode entender esse contrato, só o Senhor pode fazer essa pessoa aparecer na mente de um investidor. Em nome de Jesus Cristo, nos dá a ciência dos próximos passos. Em nome de Jesus, nas tuas mãos estão os bens conquistados, em tuas mãos, Pai, estão as almas a serem ganhas. Ah, Espírito Santo, por favor, meu Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai, do nosso estilo de vida, tem misericórdia, meu Deus, das nossas fragilidades e medos. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai, porque devemos e podemos alcançar muito mais para o Senhor, mas estamos muito envolvidos e atrapalhados nos estilos de vida fútil. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, mentes perturbadas, mentes preenchidas do mundo, mentes envolvidas, Pai, de tantas coisas que não servirão na eternidade. Ah, meu Deus, como estamos distantes, mesmo tendo o Senhor no barco. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus fiel, por favor, Pai, vem, meu Deus Todo-Poderoso, se coloca em pé, Pai, e repreende todos esses vendavais, essas pessoas, Pai,
que tem falado besteira a respeito da Bíblia, essas pessoas, Pai, que tem falado besteira com relação à sexualidade, com relação às crianças, tudo que estão tentando fazer, Pai, contra as igrejas, contra a Tua igreja, Senhor amado, esses líderes mundiais, Pai, tudo isso, Pai, seja, Pai, aquele, oh Senhor Jesus, aquele Kim Jong-un, seja, meu Deus, o presidente da China, ou de outros países, Pai, que tem se levantado contra a Tua palavra, meu Deus, só o Senhor pode se manifestar na vida desses homens, o Senhor pode se manifestar, Pai, na vida dos líderes dessas instituições, que tentam trazer escândalo para a Tua obra, que tentam trazer escândalo para o Evangelho, sejam partidos políticos, sejam movimentos idealistas, Pai, que tentam envergonhar o Teu Evangelho, trazendo frieza, trazendo um relativismo, onde pessoas têm perdido a esperança, pessoas estão se deprimindo, o Evangelho está ficando cada vez mais distante. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, nos dá voz, Pai, para este mundo, nos dá poder para este mundo, para estender o Teu Evangelho. Então, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, derrama graça sobre a mente de cada um, para viver a vida que vale a pena, para que haja o envolvimento necessário, para que o Seu nome seja glorificado. Assim, meu Deus, alcança os familiares, alcança as finanças, alcança os projetos de vida, alcança, Senhor, a saúde, alcança toda a família, alcança o lugar onde nós somos semeados, lá no trabalho, meu Deus, nos lugares de passagem, e que tudo isso seja para a Sua glória. Assim, meu Deus, nós estamos ligando esta oração aos céus, agradecido por toda a Tua fidelidade, em nome de Jesus Cristo, e todos digam, graças a Deus.